Eu queria convidar vocês nessa noite a viajar um pouco comigo na palavra do Senhor, nas Escrituras. Você sabe como é de comum na nossa igreja, nós colocamos o tema da palavra nos grupos de WhatsApp e nas mídias sociais da igreja, então os irmãos já sabiam o tema. Está aí já, Pérola? Só o tema e o texto. Igreja, lê comigo aqui. A dor... De novo, igreja, a dor e o sofrimento na relação com um Deus amoroso. Eu quero mexer nessa noite num vespeiro, eu quero mexer nas feridas, quero mexer em áreas que ninguém mexe. Como diz os meus alunos, eu gosto de confusão. Vamos falar de coisas que ninguém quer falar. Queria convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Está sendo lá o texto, ó, a partir do versículo 16. E a gente vai continuar direto e vai para o 5. Amém? Posso ler? A minha tradução é NVI, que é a que eu gosto. Pois não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, repete comigo, igreja, nossos sofrimentos, fala mais forte, igreja, nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, todos os sofrimentos e dores que um dia você vai passar, ou já passou, ou está passando. Nada se compara à glória eterna que nos está esperando. Versículo 18: assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A partir do capítulo 5, verso 1. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus. Quem aqui tem uma casa eterna nos céus? Não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porquanto, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta terra, ou nesta casa, nessa carne, nesse corpo seu que está aqui sentado me ouvindo, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito Santo como garantia do que está por vir. Versículo 6. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Amém? Amém, igreja? Senhor, nessa noite, muito obrigado pela rica oportunidade de ministrar a Tua palavra, de falar das Escrituras, de falar, ó Deus, do texto bíblico, dos canons do Senhor. Louvado seja Deus, porque nós ainda temos a palavra, a verdade e o Espírito Santo para ministrar nos nossos corações. Louvado seja o Teu santo e poderoso nome. Amém? Talvez falar de dor e falar de sofrimento não seja a melhor das pregações para ninguém.
Talvez não seja o dia interessante ou de interesse para ninguém, mas eu preciso falar sobre, na perspectiva bíblica, cristocêntrica, testamentária, do próprio Deus, como Deus percebe a dor e o sofrimento humano, como Deus lidar com a dor e com o sofrimento humano. Quem aqui já sofreu muito? Ou sofre? Quem aqui sente dores? Se você não sente dor e não sofre, você é um ET. Está em outro planeta, né? Porque não é fácil. Nós estamos num corpo carnal, num corpo físico, composto de 300 milhões de células, que se multiplicam 24 horas o tempo todo. Uma pessoa que vive até os 80 anos, o coração dela vai bater mais de 30 trilhões de vezes ao longo da vida. E você sabe que é um órgão que não vai parar de bater hora nenhuma, dormindo, acordado. Durante toda a sua vida o seu coração vai estar bombeando sangue para todos os órgãos, trilhões de vezes, até um dia que ele vai parar. Porque um dia para. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele tinha uma preocupação para falar com eles sobre o sofrimento humano, sobre essas questões. E ele diz: olha, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Irmãos, nós envelhecemos, a nossa saúde não permanece a mesma por toda a vida. A nossa visão diminui, a nossa audição diminui, problemas de saúde aparecem, problemas de coluna aparecem, problemas emocionais aparecem, perca de entes queridos acontecem. A nossa vida é um processo contínuo e nós vamos avançando, né? Porque essa é a ordem natural da vida. Então a gente vai aqui, Paulo está dizendo: olha, não desanima, ainda que o exterior, ainda que o físico está desgastando, está envelhecendo, já não tem a mesma qualidade, já não tem a mesma saúde, já não tem o mesmo vigor, você já não faz mais as mesmas coisas que você faria outrora. Mas Paulo diz assim: mas por dentro, lá dentro onde Deus habita, lá no seu interior, nunca deixa de ser novo. Sabe, eu acho isso uma profundidade do apóstolo, né? Olha, mesmo que vocês estejam se desgastando interiormente, lá dentro estamos sendo renovados dia após dia. Quantos creem nisso? Quantos experimentam esse renovo dia após dia? A nossa vida é composta de rotina. A gente acorda todo dia e vai dormir quase a mesma hora. A gente faz as mesmas coisas de segunda a sexta. A gente acorda, trabalha, paga contas, sustenta a família, cuida dos filhos, trabalha. A nossa vida não muda, nós vivemos uma rotina constante. E nesse processo rotineiro constante a gente vai envelhecendo. Nós vamos sofrendo, vem dores, né? E interessante que tem dores que são passageiras, mas tem dores que vão ficando crônicas, né? Tem dores que vão fixando no nosso corpo físico, e remédios não tiram, tratamentos não tiram, mas aquela dor não impede de Deus dentro de você, a todo dia, te fazer uma nova pessoa quando você acorda. Mesmo que exteriormente a gente esteja desgastando, interiormente eu não me desgasto, porque a Bíblia diz que maior é o que está em mim do que qualquer coisa que está no mundo. E Paulo começa dizendo isso aqui: olha, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Como assim, irmão? O sofrimento não é leve, não é momentâneo, a gente não enxerga assim. Quando a gente está no auge do sofrimento, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele de qualquer ordem patológica, psíquica, ninguém acha fácil sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Para começo de conversa, nós não fomos criados para sofrer. O nosso sofrimento e a nossa dor é consequência de uma queda, é consequência de um distanciamento de um Deus que nos criou para relacionar com Ele no jardim do Éden, e nós caímos, nos desligamos de Deus, nos distanciamos de Deus. Somos seres caídos, pecadores, falhos.
maus. O rei Davi no livro de Salmos diz que nós somos concebidos em pecado. A nossa condição não é das melhores, mas aqui diz que todo sofrimento e toda dor, toda angústia, tudo que você um dia possa passar é momentâneo comparado com a glória eterna que há de ser revelada sobre nós. Assim fixamos os nossos olhos, não no que se vê. Mas como é difícil fixar o olho, Mônica, naquilo que você não vê. Quem aqui tem dificuldade de fixar os olhos no que não se vê? Eu tenho. Talvez você seja melhor do que eu, mas eu tenho. Não é fácil. É uma caminhada dura. Mas nós precisamos aprender que a caminhada da fé é justamente fixar os olhos naquilo que não se vê. Porque se nós ficarmos por toda uma vida olhando só para aquilo que nós podemos ver, acreditando só naquilo que eu posso fazer, olhando e tentando acreditar só naquilo que eu posso tocar, só aquilo que é palpável, só aquilo que é visível, só aquilo que é natural, só aquilo que é real, eu e você nunca vamos experimentar as impossibilidades que se tornam possíveis por meio da fé daqueles que creem no Senhor. E aqui diz que nós precisamos viver não do transitório, mas o que não vemos, aquilo que não enxergamos, isso sim é eterno. O que eu e você não conseguimos enxergar é exatamente isso que é eterno. Pode colocar aí, vamos marchar então. Pode mudar, por favor. Irmãos, muito se tem escrito sobre o tema ao longo da história, livros e mais livros. Eu coloquei aqui o nome de vários livros cristãos sobre dor, sobre sofrimento humano, para você ter uma noção do tanto que isso ocupa tempo e espaço de escritores, pastores, teólogos, pregadores, homens que já morreram, homens que estão vivos. A dor e o sofrimento é algo que aflige, que preocupa todo mundo. Olha o nome dos livros: Caminhando com Deus em Meio à Dor e o Sofrimento, do Timothy Keller. O Sofrimento Nunca é em Vão, da Elizabeth Elliot. O Problema da Dor, do C.S. Lewis. Terminei de ler essa semana. Pensa no livro. Onde está Deus quando a dor chega, do Philip Yancey. Eu li esse livro. Quem aqui já se fez essa pergunta? Do Philip Yancey, quando ele escreveu a obra. Você já se perguntou onde é que está Deus quando o sofrimento bate na sua porta? Você já se perguntou onde é que está Deus quando o sofrimento invade pela janela, pela porta da sua casa? Preste atenção. Quando a alegria não vem pela manhã, de Ricardo. Cristo e o Sofrimento Humano, do Stanley Jones. Decepcionado com Deus, do Philip Yancey. Ilusões da fé, quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. O cristão e a dor, o poder do sofrimento. Sofrimento, porque Deus permite. A alegria no sofrimento, quando a escuridão não passa. Para que serve Deus? Eu fico imaginando quantas preocupações esses homens têm para dar respostas para as coisas que não têm resposta. Porque Deus não tem obrigação de responder tudo. Ele é Deus. Mas os teólogos, os estudiosos, os homens ficam lendo e estudando porque quer dar resposta para coisas que não têm resposta. E nessa noite eu disse que eu vim para provocar vocês. Eu quero, me perdoe assim uma licença poética, eu quero me parecer de vez em quando ao longo da operação como um ímpio, como alguém que não é crente, confrontando você. E eu também ao mesmo tempo, para ver como é que a gente reage. Quando você visita a ala infantil do Araújo Jorge, que é composta de várias crianças com tumor, com cânceres, desenganadas. E é muita criança, são dezenas de crianças na ala infantil do Araújo Jorge, tratando de câncer, de todos os lugares do Brasil. Mães que passam dias e noites sem ter ninguém para revezar com ela. Mães que passam dias e noites, virando dias e noites, vendo o filho reclamar de dor, tomando morfina lá naquele hospital. Eu quero perguntar para você, aonde está Deus nessa hora? Está lá, né, Mônica? O brabo é as pessoas acreditarem que Deus está lá. Porque a maioria de nós não acredita que Deus está nessas horas. Todo mundo na hora da dor, na hora do sofrimento, acha que Deus dá as costas. Todo mundo acha que na hora do sofrimento Deus não te conhece, Ele não te vê, que Ele te abandonou.
Quantos aqui já se sentiram abandonados por Deus? Quantos aqui já sentiram que muitas orações deveriam ter sido respondidas e Deus não respondeu? Ou é só eu que já orei muita coisa que eu acho que Deus tinha que ter feito e Ele não fez? Irmãos, quando uma criança de 5 anos é abusada sexualmente pelo padrasto, pelo tio, pelo avô, onde é que está Deus? Quando a criança cresce traumatizada, quando a criança cresce sofrida, com traumas, onde está Deus? Eu disse para vocês que nessa noite eu ia mexer em coisas que ninguém gosta de mexer. Eu quero dizer para você, Deus está em todas essas situações, por incrível ou mais difícil que você possa imaginar. Até o fim da palavra eu vou te mostrar por quê. Amém? Pode ir. Vamos marchar com os irmãos. Essa frase é do Filipians, do C.S. Lewis, do livro que eu ganhei dos irmãos aí. Diz assim: todos os relacionamentos humanos terminam em dor. Você pode repetir isso comigo? Todos os relacionamentos humanos terminam em dor. É o preço que a nossa imperfeição permitiu Satanás extorquir-se de nós pelo privilégio do amor. Ou seja, a frase ficou confusa, pastor. Não entendi não, explica melhor. Nós somos amados por Deus. Deus nos ama de um jeito que eu e você nunca vai conseguir medir, mensurar, imaginar. Então as nossas imperfeições, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas limitações, tudo isso faz com que os nossos relacionamentos terminam em dor, a não ser que eu e você nasça de novo. A não ser que eu e você conheça Deus do jeito que Ele deve ser conhecido, sempre vai ser com dor. Satanás sempre vai aproveitar das nossas imperfeições e vai extorquir a alegria e dar dor, porque nós somos amados e Ele não. Amém? Amém, igreja? Então vamos avançar. Muitos pontos ruins nos nossos melhores momentos e muitos momentos bons em nossos piores. Eu preciso explicar isso aí, ou vocês irmãos entenderam? Quantos já experimentou o que o Lewis está falando ali? Quantos de nós, nos nossos momentos mais ruins, achamos que não estamos aprendendo nada? Achamos que está tudo ruim. E ele diz, nos momentos ruins, às vezes tem momentos bons, e nos nossos melhores momentos tem momentos piores. A vida humana é contraditória mesmo. Nossa vida ela é contraditória o tempo todo, é duro mesmo. Causamos dor ao nascer, infligimos dor aos outros ao longo da vida, e em dores morremos. Provocamos dor em nós mesmos. A dor e o sofrer faz parte integrante do viver nosso. Uma mulher dá luz sentindo dor ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Uma pessoa que está em estado terminal de câncer, ela morre sentindo muita dor ou não? A gente nasce com dor e morre com dor, irmãos. Isso é consequência da queda. Mas Deus está envolvido nisso, porque Ele nos ama. Às vezes você não entende o ímpio lá de fora, quando ele confronta você com algumas coisas. Porque a gente acha que tem resposta simples para tudo. Não tem resposta. Não tem coisa que não tem resposta. Não é verdade, igreja? Não é verdade, irmãos? Tem coisa que tem resposta. Mas o ser humano, por natureza, nós, por natureza, achamos que temos que ter resposta para tudo. Quando você recebe a notícia da morte de alguém, qual é a primeira coisa que a gente pergunta? Qual é a primeira coisa que a gente pergunta? De que morreu? A gente não pergunta pelas pessoas que ficaram, a gente quer saber de quem morreu. De que a pessoa morreu. A gente quer uma explicação.
A gente gosta de explicações, e Deus não tem compromisso com explicações. Deus tem compromisso em amá-lo, tratá-lo, aperfeiçoá-lo e um dia te levá-lo para passar a eternidade com Ele por meio da fé. É isso, amém? Causamos dor, infligimos dor. Quantos de vocês já causou dor em outro? Quando você trai, quando você mente, quando você engana, quando você agride fisicamente, psicologicamente, quando você humilha com palavras, quando você humilha com gestos, quando você ofende a moral da pessoa, quando você ofende os valores da pessoa. Quantos de nós infligimos dor aos outros o tempo todo? Quantos maridos causam dores às esposas? Quantas esposas causam dores aos maridos? A nossa vida, infelizmente, é assim. Nós somos imperfeitos. Isso é uma coisa que não pode mudar na nossa cabeça. Vamos marchar, Pérola, me ajuda aí. Dor. Sensação desagradável produzida pelas terminações nervosas sensíveis a estímulos dolorosos. Tem intensidade, tipo, período e local diferente. Pode ser dores na alma, como desgosto, decepção, sofrimento, pesar, remorso, mágoa, arrependimento, compaixão, dó, dor existencial. Tudo isso junto pode abalar a nossa fé, pode abalar nossos sonhos, pode abalar nossos projetos, pode abalar a nossa vida, pode abalar a nossa saúde e principalmente pode abalar os caminhos da nossa vida. Abala ou não abala, igreja? Quem aqui já perdeu pai e mãe? Ou o pai ou a mãe, ou os dois? Quem aqui já perdeu? Você lembra da sensação de ver o caixão da sua mãe e do seu pai descer naquela sepultura? Sabe o que a morte é? C.S. Lewis, quando escreveu A Anatomia de um Luto, sobre a perca da sua esposa, não sei se você conhece a história do C.S. Lewis. Ele se apaixonou por uma mulher que era divorciada, também escritora. Só que quando ele se apaixona por ela, ela já está com câncer e já está em estágio avançado do câncer. E ela só viveu 4 anos depois que ele casou com ela. Ele casou com ela, 4 anos depois ela morreu. Essa é a história da vida dele. E os 4 anos, ele ficava no hospital, fazendo declarações de amor para ela e conversando com ela sobre a vida, sobre as escolhas, sobre Deus, porque os dois eram cristãos. Falava sobre o amor, falava sobre perdão. Aí quando ela morre, ele diz que ele entendeu a razão da morte. Ele diz que a morte é uma amputação, é como tirasse um membro do seu corpo. A morte é como uma amputação de uma perna, amputação de um braço, amputação de um dedo, né? A morte é uma amputação. Você está extraindo uma pessoa que você ama demais da sua vida, definitivamente, e não tem volta. Só fica lembrança nas fotos e na filmagem, acabou. E muitos de nós não queremos lidar com a dor. Pode avançar, minha irmã. Vamos falar do sofrimento. Sofrimento, padecimento, dor moral, amargura, angústia, penúria, danos, suportar, aguentar, tolerar, processo de infelicidade, resignar, aceitação, amadurecimento, crescimento emocional, social e empatia. Mas quando Deus usa tudo isso, quando é que Deus usa tudo isso, ou se é que Ele usa? Será que Deus usa mesmo? Quantos acham que Deus usa a dor e o sofrimento para te melhorar como ser humano? Levanta a mão. Quantos acham que a dor e o sofrimento faz você uma pessoa melhor? Essa é uma espada de 2 gumes, não é? O que é uma espada de 2 gumes? Ela corta das 2 fios da navalha, não é? Porque como eu sei que Deus está naquela situação que eu estou sofrendo? Porque o sofrimento cega a razão, cega a fé. Você que já deu cólica de rins, cálculo renal, e eu já tive a oportunidade de ir para o hospital assim, igual uma bolinha. Eu passei tão mal que eu achei que ia morrer. Fiquei internado 3 dias por causa de um cálculo renal. Quando eu lembro da dor do cálculo renal, chega arrepio, só de eu pensar.
Isso já tem muitos anos, eu não tinha nenhum dos 2 filhos meus ainda. E eu só de eu lembrar da dor, até hoje a dor tem uma memória muscular dela, né? Eu fico pensando na dor e falo assim, Deus, não deixa que ele tenha que doer de novo não, misericórdia. Só de eu lembrar da dor eu fico assustado. Eu estou falando de uma dor física, de um problema somático. Você imagina dores causadas por traumas, dores causadas por maridos, por esposas, por filhos, por padrastos, por avós, dores causadas por pastores, dores causadas por igrejas. A Kátia tem um livro lá em casa que chama Feridos em Nome de Deus. Lê esse livro que você vai ficar desanimado com algumas coisas, porque tem muita gente que usa a fé para ferir. Falta maturidade, falta perspectiva de vida. Tem muita gente que faz, irmãos. A grande questão é, Deus usa ou não usa a dor e o sofrimento para nos fazer cristãos melhores? Amém? Por favor, Pérola, vamos lá. Aqui está escrito assim, Deus é amor, Deus é amoroso, né? Deus tem compaixão, Deus é misericordioso, Deus é eterno, Deus tem graça. Então por que, se Ele é tudo isso, né? Se nos ama, por que permite o sofrimento? Se Deus ama tanto, igual vocês pastores dizem que Ele nos ama, por que a gente sofre tanto? Engraçado, será que é só você que sofre? Será que é só eu que sofro? Será que o seu sofrimento é maior do que o sofrimento de outros? Só nesses 45 dias de guerra, já foram 1.600.000 pessoas que saíram das suas casas sem poder voltar e nem sabem se vai voltar. Quantos aqui gostam da sua casa? Quantos gostam de voltar para casa depois de um dia de serviço? É bom, não é? Voltar para cá depois de um dia de serviço? Nossa, que coisa boa. Agora você imagina as mães ucranianas, as filhas ucranianas, os filhos ucranianos, que nunca mais vai voltar para casa. Será que o seu sofrimento é maior do que o deles? Você já passou horas andando a pé para pegar um trem, para fugir de um país, para não morrer à custa de bomba, à custa de tiro? Então nós sempre achamos que somos mais sofrimento, nós somos mais sofríveis do que o outro. O outro não sofre, quem sofre é eu. Ou pior ainda, né? Quando você encontra pessoas falando assim, eu não estou nem aí para a dor do outro, eu que estou sofrendo, estou preocupado com a minha dor. Amém, igreja? Quantos aqui se preocupa com a dor do outro? Quantos aqui se importa com a dor do outro? Quantos aqui choram com a dor do outro? Quantos aqui têm empatia? O que é empatia, pastor? É se colocar no lugar do outro. Quantos aqui já se colocaram no lugar do outro durante várias vezes ao longo da sua vida? É muito fácil estar na sua posição e na minha. Difícil é estar na posição do outro. Difícil é estar no outro. Repete comigo, igreja. Difícil é estar no outro. Estar na gente é bom demais, mas o difícil é estar no outro. E Deus nos chamou para viver uma vida cristã durante toda a caminhada, sempre estando no outro. Deus não quer que nós estejamos em nós mesmos. Deus nos chamou para viver um evangelho que sempre nós vivemos no outro, não em nós. Amém? Mas Deus está nisso tudo? Tá, sim. Vamos lá, vamos avançar. Tantos inocentes morrem todos os dias, vítimas de atrocidades praticadas pelo ser humano. E onde está Deus nisso tudo? Você fala assim, pastor, no fim da pregação você vai responder mesmo essas perguntas? Porque é fácil fazer as perguntas, né? Eu quero ver você responder. É lógico que eu vou responder. Agora eu não sei se você vai acreditar. Eu posso passar aqui à noite tentando te explicar algumas coisas. Se você não quiser entender, você nunca vai aprender. Eu posso passar aqui a noite toda te explicando coisas. Se você não quer aprender, você não vai aprender. A verdade é essa. Então, nós estamos aí, ó. Quantas pessoas inocentes morrem todos os dias?
Quantas pessoas são presas, condenadas e julgadas e não cometeu crime? Nos Estados Unidos, quantas pessoas foram condenadas à pena de morte e anos depois da execução, descobriu que ele não tinha feito, mas já tinha sido executado? E eu e você aqui discutindo justiça, com coisas que a gente entendesse justiça. Ele não entende justiça. Se a gente entendesse justiça, o profeta Isaías não tinha escrito o que ele escreveu lá em Isaías. Lá Isaías diz que a justiça humana, que a minha justiça e a sua justiça, quando a gente se julga justo, é como trapo de imundícia. Quando o ser humano acha que é justo, a Bíblia diz que a nossa justiça é como se fosse um pano sujo, fedido, todo cheio de merda. Essa é a justiça humana. Desculpe a palavra. Quantos aqui tem muito senso de justiça na rua, na sociedade, no trânsito? De vez em quando se sente indignado com algumas coisas e de repente quando acontece com você, você não fica indignado. Quantos de nós temos discursos hipócritas? Falamos uma coisa e fazemos outra. Falamos de pregar o evangelho, mas não ora, não lê Bíblia. E falando de pregar, eu não sei que conversa é essa. Como você vai falar de Bíblia se não lê Bíblia? Como você vai pregar para um ímpio se você não conhece? Como você vai orar com uma pessoa se não ora? Como você vai amar uma pessoa se você nem se ama? Amém, igreja? Orar para quê? Ele não atende nem ouve meus pedidos? Quem já fez essa pergunta? Se você não ora porque você acha que Deus não respondeu, se você deixou de orar porque você acha que Ele não fez o que você acha que Ele tinha que ter feito, então você deixou de ser cristão já tem muito tempo. Você já está vegetando, se não estiver na UTI ligado por aparelho. Eu não vou fazer perguntas de retóricas para expor ninguém, para pôr ninguém contra a parede. Eu quero que você ponha a mão na sua consciência e pense que tipo de cristão você é hoje em dia. É muito fácil eu ficar perguntando assim, se Jesus voltasse hoje, você vai para o céu? Todo mundo levanta a mão, irmão, aleluia. Porque a nossa salvação é pela fé em Cristo. E não é pelo que eu faço, é pelo que Ele fez. Porque se a salvação fosse pelo que eu faço, pelo que você faz, pelo que nós fazemos, então ninguém aqui nessa noite ia para o céu, irmão. Porque a obra não é nossa, a obra é dele. Foi Ele que desceu, foi Ele que esvaziou de si mesmo, foi Ele que assumiu a forma de servo, foi Ele que morreu, foi Ele que subiu naquela cruz, foi Ele que perdoou, foi Ele que amou, foi Ele que foi para a casa de pecadores, foi Ele que sentava no chão e escrevia na areia dizendo: seus pecados te são perdoados, foi Ele que foi para a casa das pessoas mais pecadosas, mais pecadores e sujas, e dizendo assim: salvação chegou na sua casa. Orar para quê? Tá igual o Romário quando jogava no Flamengo. Jogar para quê? Se eu já sei o que fazer, né? É mais ou menos a mesma coisa, né? Todo poderoso, criador, soberano, e ainda assim milhares de crianças abusadas, mulheres mortas por homens truculentos, violências extremas, fomes, misérias, culturas de ódio, raivas, revoltas. Como alguém assim pode ser chamado de Deus Todo-Poderoso? Responde, igreja. Quantos aqui creem no Deus que você confessa? Quem aqui acredita em Deus, fica em pé. Quem aqui acredita em Deus, fica em pé. Estou esperando, igreja. Você é capaz de defender o nome dEle? Você tem argumento para defender Ele? Ou você vai ser um que vai apontar o dedo na cara das pessoas e dizer: Deus é assim mesmo? Quantos amam o Senhor? Quantos amam a sua vinda? Quantos querem que Jesus volte logo? Mesmo que a sua família toda vá para o inferno, Ele voltando,
Mesmo que ninguém na sua família mais converta, Ele voltando. Mesmo que você não faça mais nada por Ele voltando. Pode sentar aí, igreja. Quantos creem que Deus é todo poderoso? Quantos creem que Deus é todo poderoso? Mesmo com toda a tragédia, quantos creem que Ele é todo poderoso? Mesmo com todo o sofrimento na minha, na sua vida e nos nossos próximos, Ele é todo poderoso. Por isso que eu prefiro ensinar, dar aula EBD do que pregar. É muito melhor, porque eu fico mais tranquilo. Onde conseguimos ver Deus nisso tudo? Como não perder a visão de um Pai amoroso e bondoso? Quantos continuam enxergando Deus como amoroso, mesmo diante de tudo que você enfrenta? Você ainda enxerga Deus como amor? Pô, se Deus não me amasse e não te amasse, a gente não estaria aqui nessa noite, irmão. Próximo slide. Vamos lá, né? Quase sempre nos esquecemos de alguns fatos primordiais. A onipotência divina. A gente esquece dessas coisas. Você sabe o que é onipotência? Quer dizer que Ele tem sim todo o poder. Amém? Você crê que Deus tem todo o poder? Você crê na bondade divina? Quantos creem que Deus é bom? Quantos conseguem enxergar a bondade em Deus? Quantos conseguem enxergar a bondade em Deus? Quando você olha para a história da sua vida, você vê bondade de Deus? Você vê a bondade de Deus sobre a sua vida? Você consegue ver a mão de Deus sobre a sua vida? Você consegue ver Deus sobre a sua história? Amém? A maldade dos homens. A gente esquece dessas coisas. Irmãos, aprende uma coisa sobre a queda do homem. Eu e você temos liberdade para fazer o que quiser da vida. A gente pode fazer as piores atrocidades. Você pode sair daqui nessa noite e fazer. Você pode fazer as piores atrocidades, as coisas mais sujas e imundas que um ser humano pode fazer. Ninguém pode impedir você de não ir fazer. A nossa natureza caída, a nossa natureza pecaminosa, já nos leva por esse caminho sem força. Sem fazer muita força. A queda do homem no jardim e a dor humana. Irmão, nós fomos separados de Deus naquele dia. Jesus veio nos religar a Deus. Sem Jesus não tinha mais chance de ligar, porque Deus continua sendo santo. Você pode dizer assim: Deus é santo? Você pode falar: Deus é santo? Os pensamentos que você não conta para ninguém, você sabe que Ele vê? A pornografia que você assiste sem ninguém saber, você sabe que Ele vê? A vontade de matar algumas pessoas que você tem na sua cabeça, você sabe que Ele vê? Quando você fala mal das pessoas só na sua cabeça e no externo, você sabe que Ele ouve? Isso é onipotência. A gente não engana Deus, irmão. A gente fica achando que a gente engana, mas não engana Deus, né? Pode passar. Pode mandar brasa, vamos embora, vamos avançar. Agora vamos para a reta final. Como Deus usa a dor e o sofrimento na relação com nós. Igreja, primeira função da dor e a primeira função do sofrimento é o quê? Lê para mim, igreja. Lê de novo, igreja. Irmão, você imagina se a gente não tivesse dores e sofrimentos, o que a gente era capaz de fazer? Irmão, sentindo dor e sofrendo, a gente é capaz de fazer barbárie. Você imagina se a gente não tivesse dor e se a gente não sofresse? A dor e o sofrimento são limitadores, são travadores.
Deus coloca limites, né? A dor impõe limites. A dor, uma dor na coluna, uma pessoa que tem 5 hérnias de disco na coluna e trava, ela anda. Não para, em cima de uma cama, tem que tomar remédio, não trava ela a dor? Trava ou não, igreja? Uma pessoa que está com câncer metastasiado em vários órgãos do corpo, ela consegue fazer a mesma coisa que quando tinha saúde? Faz. Então a dor não trava? A dor não limita? A dor e o sofrimento são bons limitadores. Coloca eu e você no lugar. Repete comigo: a dor e o sofrimento nos coloca no nosso devido lugar. Você imagina se não tivesse, Daniel? Ia ficar uma bagunça, não ia? Não imagina? Sem a dor, sem o sofrimento. Segunda coisa que para mim é fundamental: a dor e o sofrimento é o que, igreja? Lê lá para mim. Material de... Não tem arma mais poderosa para desarmar um ser humano do que o sofrimento e a dor, irmãos. Quantos aqui já foi em PS de madrugada? Você já viu quando as pessoas chegam lá com cólica, com dor, como é que ela fica? E se ela for com uma pessoa barraqueira da família, você já viu como é que fica esse negócio? Fica pior ainda. Não vai atender ele aqui não, ele está com dor. Vocês não estão vendo não, ele está morrendo. Não tem médico aqui não. Não começa? É desse jeito para todo mundo. É desse jeito. Quebranta. A dor e o sofrimento traz humildade. A dor e o sofrimento diz para você quem você é. A dor e o sofrimento nos coloca na posição de dependentes de Deus. Amém, igreja? A terceira função da dor e do sofrimento, lê lá, igreja. Tratar o quê? Quem aqui precisa ter o caráter tratado? Quem aqui precisa ter o caráter tratado? Tem instrumento mais poderoso do que a dor e o sofrimento? Te coloca no lugar. Mostra para você que você não é melhor do que ninguém e que ninguém é melhor do que você. Te coloca numa situação assim constrangedora. Eu me lembro uma vez, eu era diácono aqui na igreja, muitos anos, tem anos, né, que eu era diácono, tem muitos anos. Eu estava dormindo, eu nem namorava a pastora Cátia ainda, eu era solteiro. Estava lá no Novo Horizonte, na casa da minha avó, 1h da manhã, o telefone toca. Naquela época era telefone residencial. 1h da manhã, vem aqui aonde? Eu fico pensando, eu estava começando a caminhada cristã, irmãos. Eu nem era crente direito ainda. Vem aqui, falei, vem aqui aonde? Vem aqui na casa do fulano que ele já quebrou tudo, ele disse que vai matar todo mundo, eu quero que você venha aqui. Eu não pensei, você é amigo dele, você vem aqui. E eu peguei minha bicicletinha 1h da manhã, subi no Rio Formoso. 17 anos, eu subi, cheguei lá na casa. Na hora que ele me viu, ele pôs o travesseiro na cabeça assim e falava assim: vai embora que eu estou com vergonha. Vai embora, eu não quero falar com ninguém não. E eu olhando aquele trem quebrado, e eu falei assim: você que fez isso aqui? Ele falou: foi. Eu falei: você fez por quê? Eu falei: porque eu estava com ciúme. A minha namorada não me respeitou. Falei: como assim ela te desrespeitou? O que ela fez? Aí ele foi contando a história, ele parava: vai embora. Sabe o que acontece? Ele sentiu vergonha. Quantos de vocês faz algumas coisas e depois tem vergonha do que você fez? Quem aqui já passou por essa experiência de ter vergonha do que fez? Quantos voltaram e pediram perdão depois que tiveram vergonha do que fez? Uma coisa é ter vergonha, outra coisa é voltar lá e consertar, não é verdade? Amém? Quantos conseguem ver isso aí? Outro instrumento, a quarta função da dor e do sofrimento, ela te ensina. Quantos aqui perdoaram pessoas no leito de morte? Da família? Quantas pessoas na UTI perdoou? Só perdoou. Eu conheço histórias, irmãos, eu como pastor, já visitei hospitais, já andei com muita gente. Bom, eu conheço histórias de pessoas que foi o prazo de pedir perdão, morreu. Tem pessoas que estão em cima de cama, sofrendo,
Tem pessoas que estão doentes na alma, no espírito, porque não perdoa. Sofrem, sente dores e sofrem, mas é tão arrogante, é tão sem humildade, que vai morrer sofrendo e não aprende. Quantos de vocês hoje têm facilidade para pedir perdão? Não gasta nem um minuto. Deu errado, já vai lá e conserta. Quem aqui tem facilidade? Quem aqui não tem facilidade? Amém. Essa noite Deus vai mudar isso na sua vida. Amém? Glória a Deus. Outra coisa muito importante, além de te ensinar a perdoar, a dor e o sofrimento ajudam no processo de arrependimento. Quanto mais nós sofremos, quanto mais dores sentimos, mais arrependido nós vamos ficando de algumas coisas. Já observou? Eu conheço pessoas que só se converteram por causa da dor. Eu posso até citar o nome, que não importa, que é o pai do Geis, da Geisilane, da Geisla, o Clyde. Foi o Clyde que fez as tesouras dessa igreja aqui todinha, sozinho, subindo 2 tesouras de ferro dessa aí. Ele fez as tesouras dessa igreja tudo. Ele ficou 4 anos firme, crente mesmo, orando, vinha para as vigílias, e de repente o homem desandou. Voltou para os botecos, voltou a beber, começou a trair a esposa, começou a fazer um punhado de coisa, tinha que buscar ele nos botecos caindo. E aí ele descobriu um câncer no estômago. Ele descobriu um câncer no estômago e sentia dor 24 horas. Aí o pastor e mais uma pessoa foi visitar ele no hospital e perguntou para ele assim: você quer reconciliar com Jesus? Ele falou assim: quero. Você quer reconciliar com Jesus? Eu quero. Ele ajoelhou sentindo dor no hospital, dizendo assim: Jesus, me perdoa, eu te quero. Me sara, Jesus, me sara. Jesus, eu quero sarar porque eu vou fazer a tua obra. Jesus, agora o Senhor me curando, eu vou fazer a tua obra. Bom, Deus não cai nessas conversas. Deus não cai nessas conversas. Mas Deus sabe o melhor. Quantos creem que Deus sabe o melhor? Quando ele reconciliou, quando ele chorou, se arrependeu e se derramou em lágrimas, com 1 mês ele morreu. O que foi melhor? Será que se ele fosse curado ele ia voltar para a mesma vida? Não sei, eu não sou Deus, irmão. Deus sabe de algumas coisas que a gente não sabe. Na verdade Deus sabe de muita coisa que a gente não sabe. Graças a Deus por isso. A dor e o sofrimento nos transforma por dentro. A dor e o sofrimento servem para curar a alma e a natureza caída. Serve para salvar. A dor e o sofrimento servem de tratamento para o céu, que começa aqui. A gente não vai para o céu com o corpo glorificado lá, irmão. O tratamento começa aqui. A gente aperfeiçoa para o céu, é aqui. E a dor e o sofrimento nos melhora para aperfeiçoar as nossas escolhas. Pode avançar, Pedro. Vamos terminar esse negócio. Os irmãos não ficar chateados comigo. Tentamos racionalizar coisas que não são possíveis de racionalizar. Nossos segredos obscuros, nossa liberdade de agir como natureza caída. Podemos ser mais mal do que achamos que somos. Basta dar lugar à carne e ao príncipe deste mundo. Tem seres humanos que gostam de ser cruéis e maldosos, porque essa é a essência da natureza caída. Jesus diz que tudo de mal vem de dentro. Adultério, mentira, engano, passar a perna, vontade de matar, trapacear. Tudo que você pensar de ruim que um ser humano pode fazer, vem da onde? Vem da onde? Vem de fora ou vem de dentro? Vem de dentro. Então a gente tem que ser transformado de dentro para fora ou de fora para dentro? Por isso que ele sofre. Por isso que ele tem dor, irmão. Porque Deus tem que tratar a gente de dentro para fora. Aleluia! Amém? Pode passar, Pedro. Vamos lá. Bora. Os benefícios da dor e o sofrimento prolongado. Vocês acreditam que tem benefício? Quais são os benefícios de sofrer e de ter dor? Nos ensina ou nos faz mais o quê? Nos faz o quê, igreja? Boa. Nos ensina o quê?
aceitar as limitações dos e as nossas. Amém? Mostra nossa humanidade e a total dependência. Dor e sofrer em excesso esgota mente e corpo, sim ou não? Pessoas que sentem dor o tempo todo e sofrem o tempo todo, não esgota? Não cansa? Certo. Mas ali então tendemos a nos entregar a Deus sem reservas. Uma hora você entrega os pontos. Sabe aquele negócio assim, desistir? Uma hora você vai desistir, amém? Uma hora, eu acho que ainda muita gente aí não entregou os pontos ainda para Deus. Você ainda brinca de queda de braço com Deus. Uma hora Deus vai pôr a força de verdade que Ele pode pôr, e aí você vai se entregar, e aí sua vida vai ser outra. Amém? Amém. Aumenta a nossa coragem e firmeza. Somos esmagados e espremidos como uvas e as azeitonas. Geram algo mais útil e melhor nas mãos de um Deus que de fato é todo poderoso. Nos condiciona a viver uma vida de oração mais sincera e não fingida, e nos prepara para tudo que Deus quiser fazer através de nós e com nós. A dor e o sofrimento melhora muito a sua vida de oração, a minha e a sua. A gente ora com outra perspectiva. Amém? Amém? Os irmãos estão chateados? Está acabando, irmãos. Próxima. Pérola. Isso. Pode se colocar de pé? Agora eu vou passar uma música para os irmãos que tem a ver com a pregação. E eu queria agora que você olhasse aqui para mim. Quero dizer para você que você é mais amado do que você pensa. Nós somos mais amados do que um dia a gente vai poder imaginar. E a dor e o sofrimento é reflexo do amor. Quando você vê uma criança sendo abusada por um homem, é fruto da queda, é fruto do livre-arbítrio, é fruto da escolha. Ninguém saca uma arma e atira na cabeça de outra pessoa sem vontade de fazer. Ninguém estupra uma pessoa sem vontade de estuprar. Ninguém bate como desculpa dizendo assim, não, mas ela me tirou do sério. Ela não tem homem que aguenta o que ela estava falando para mim, não. E você acha que isso justifica diante de Deus? Você acha que Deus vai falar assim, não, é verdade mesmo, ela merecia apanhar mesmo. Você acha que Deus vai assinar a sua declaração? Irmãos, nós precisamos repensar a nossa caminhada. Escolha crer. Amém? Eu queria que você prestasse atenção na letra dessa canção, porque é o fechamento do que Deus queria falar com vocês nessa noite. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui. E ele diz assim, que eu estou cansado de confiar em mim. Estou cansado de confiar em mim, de achar que eu sei, de achar que eu posso. Se você largou de orar, volta. Se você largou de acreditar, volta a acreditar.
se o mar não abrir, se o faraó te alcançar, se a fornalha te queimar, se os milagres do Antigo Testamento não acontecer na minha vida, na sua vida, ainda assim a gente escolheu confiar. Pronto. Não é fácil confiar nela. Os irmãos entenderam a palavra nessa noite? Escolha confiar. Quando tudo parecer contrário, escolha confiar. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que mudar algumas coisas na história da sua vida, muda. Aproveita quando tem tempo.